Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui hoje reunidos, né? O Sindiosp e a SHS, para o nosso projeto Palavra Aberta, né? Conversa aberta, onde a gente vai discutir aqui pontos muito importantes da saúde, com uma visão mais ampla e mais amplificada em relação ao ecossistema e tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. O tema de hoje é o plano de retomada de produção e equilíbrio econômico-financeiro das instituições de saúde. Esse é um tema já com um nome longo, mas que reflete aqui toda a nossa realidade e os desafios que nós viveremos, né? Rapidamente, eu quero apresentar a vocês o Sindiosp, que é o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo. Nós temos dentro da nossa base cerca de 50 mil estabelecimentos de saúde no estado de São Paulo, e aí são 420 hospitais, 3 mil clínicas e laboratórios de exame diagnóstico, e mais 40 mil clínicas de diversas especialidades. Então, é um universo muito heterogêneo, que lida com a saúde, né, em todos os modelos, seja na atenção primária, todos os demais pontos aqui, e que nos obriga a estar muito atualizados e trazer essas informações e dividir com vocês tudo isso. O próprio Sindiosp hoje vive uma revolução, né, econômico-financeira e de estrutura, aonde eu quero trazer para vocês uma figura que nós éramos uma empresa estatal, que foi privatizada, né, como figura, e está arrumando ao seu IPO. Então, hoje o Sindiosp é uma estrutura que olha para a eficiência, para o atendimento dos seus representados, baseada em dados, informações e gestão. Então, esses são os temas aqui, esse é o nosso dia a dia, e é isso que nós temos para oferecer para os nossos representados, para o nosso mercado e todos vocês que nos ouvem. Tá? Então, hoje estamos reunidos aqui para tratar desse tema longo e importantíssimo, né? Com algumas pessoas muito importantes que eu quero apresentar a vocês. E a nossa dinâmica aqui, ela vai ser muito simples. Eu vou apresentá-los, cada um tem seus 7 minutos para apresentar e dizer um pouquinho sobre o que eles têm de visão, e depois disso fazemos algumas perguntas que vêm da plateia, que vêm de outras estruturas, e vamos discutir aqui. Temos apenas 1 hora para falar disso, tá? Então, hoje nós temos aqui, começando pelas senhoras, primeiro, Daniela, né? Daniela Pereira é CEO da SHS, né? Ela é uma amante da tecnologia. Ela atuou como advisor em diversos cargos de gestão, em startups, e fez diversos projetos. Junto comigo, nós desenvolvemos um projeto, né, sobre o TUS, que é a Terminologia Única da Saúde Suplementar, fomos apresentar na MS. Vivemos aí todas as maluquices disso, né, Daniela? Então, é um prazer estar aqui com você, e agora na posição de CEO da SHS. Tá? Então, é uma posição muito forte. Bem-vinda. Obrigada. Fernando Torelli, né, o Torelli, como a gente conhece muito. Torelli é CEO do HCOR, e ele tem uma frase que eu parafraseio e uso, que é a saúde baseada em eficiência, né? Então, o Torelli está conosco aqui, também já participamos de diversos trabalhos e ações, e hoje ele, como CEO da HCOR, lidera aí uma condição muito interessante, com uma marca nova, né, com um modelo diferente e com um trabalho muito eficiente. Junto a nós está aqui também o Jorge Gerdau, né? Ele é um empresário brasileiro, dos brasileiros da nossa origem, estrutura, e que ficou em primeiro lugar entre os 100 maiores líderes do Brasil pela revista Exame. É fundador do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, do Movimento Brasil Competitivo. Com o Gerdau também eu já tive uma experiência pessoal e que prova toda essa eficiência que nós estamos discutindo. Tínhamos uma empresa familiar, fabricante de ferramentas manuais, e lá pela década de 80, começamos a comprar aço da Gerdau, que tinha qualidade, preço, oferta, tudo dentro do Brasil, que abriu em 90 e desmontou um monte de coisa. E o que eu tenho ali de toda essa experiência, eficiência, que hoje a Gerdau é esse gigante, e as minhas antigas fornecedoras não existem mais, assim como essa empresa que era da minha família, que não soube explorar a eficiência, o modelo e a tecnologia. Então, eu sofro na pele e no bolso
as consequências de não sermos competitivos, não sermos arrojados, né? E não entendermos a necessidade da mudança. E, finalmente, né, muito mais próximo aqui do final das minhas apresentações, o Mohamed, que é CEO do Moinhos de Vento, e que também, numa época da minha vida, 5 anos atrás, abriu as portas do Moinho de Ventos para a nossa startup, testar lá os dashboards e todos os modelos muito importantes, com uma visão muito arrojada dos dados, do valor dos dados, e da eficiência, necessidade de se discutir isso. Então, eu acho que essa apresentação aqui é suficiente, e para que nós ganhemos o nosso tempo e possamos ouvi-los, eu queria começar pedindo para o Torelli falar um pouquinho da visão dele, do que ele está sentindo hoje na saúde, que eu acho que tem coisas muito relevantes aqui para a gente olhar nesse momento, né, Torelli? Por favor, a palavra é sua. Boa noite, Ricardo. É um prazer estar aqui nessa parceria junto com o Sindosp. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, parabéns para você, parabéns para o presidente Balestrin. Primeiro, é um orgulho para mim estar participando dessa live com a Daniela, CEO da SHS, que um processo, um empreendimento bacana que ela vai falar para a gente hoje. O meu amigo de mais de 10 anos, o Mohamed Farrini, né? Muito que eu aprendi em finanças hoje eu aprendi com o Mohamed, né? Lá no Moinhos de Vento, que é um hospital hoje que é referência nacional e que me orgulha todos os dias de um dia ter passado por esse hospital. E também tem a presença do Dr. Jorge Gerdau numa live, eu estou até nervoso, né? Porque não é comum, né, no segmento da saúde ter um executivo, um empreendedor, um empresário do porte do Dr. Jorge, né? Então, hoje, a gente tem que cuidar para falar muito seriamente, né? Porque a gente está falando com o principal executivo, o principal empreendedor do Brasil, e não é uma pessoa, né? É uma marca que orgulha todos os brasileiros. Eu queria começar falando sobre o tema, né? Plano de retomada da produção e equilíbrio financeiro das instituições de saúde. Lembrando a todos quem está nos assistindo que em 2020, com a Covid, todos os hospitais que atendem saúde suplementar perderam no mínimo um mês de receita, né? Porque nós tivemos durante 2020 o afastamento dos pacientes seletivos de cirurgia, medicina diagnóstica, e 2021, quando nós imaginávamos o novo ano, nós tivemos a variante P1, né? Um impacto também muito significativo na produção dos nossos hospitais. E agora nós estamos planejando 2022. Né? E como é que será 2022 dentro do nosso segmento hospitalar? Quem planejava no ano passado qual seria a variação da correção do salário dos trabalhadores da saúde, né? Estava projetando um INPC de 3%, na database maio, fechou em quase 8%. É muito provável que no próximo ano a variação do INPC, que corrige toda a nossa folha salarial, seja superior a 2 dígitos. E a nossa receita ela vai variar pelo IPCA, que é o que nós temos de contrato com as operadoras. E ela vai variar acima de 8% ou 9%. Só que nós estamos vivendo um momento no segmento onde está acontecendo uma alta sinistralidade e muitas operadoras já estão trabalhando e propondo aos hospitais não só não reajustar, como também pedindo desconto em pagamento das contas. Então, nós temos uma despesa que está aumentando pela variação do dólar, pela variação da inflação, pelo INPC. E para o próximo ano, o Mohamed deve estar com bastante dificuldade, como eu, prevendo como vai variar nossa receita. O que a gente coloca no orçamento? A gente coloca o IPCA, que nós temos nos contratos com as operadoras, ou nós vamos imaginar um valor menor? E também trazer um ponto importante e lembrar que essa pandemia que nós vivemos, a Covid é uma doença tempo-sensível. Ou seja, foram os hospitais isolados, hospitais regionais, hospitais das cidades que fizeram um grande enfrentamento em todos os municípios do Brasil. E nós temos que nos preocupar com a eficiência do sistema hospitalar.
nós temos que nos preocupar como os hospitais estão preparados para fazer esse enfrentamento. E nós temos dois grandes custos na área hospitalar. Nós temos o custo de pessoal e o custo relacionado a materiais, medicamentos e contratos, né? Então, quando eu falo em saúde baseada em eficiência, é porque nós não podemos mais aceitar desperdício na área hospitalar. E nós temos que conseguir, de alguma forma, democratizar a competência dos principais hospitais para a grande rede de mais de 6.400 hospitais no Brasil. Eu diria que esse é um dever nosso, como profissionais de saúde, trabalhar para reduzir a desigualdade de gestão e conseguir fazer com que essas instituições realmente sejam instituições eficientes. E eu trago isso como um grande desafio. O grande desafio nosso para 2022 será focar na eficiência do processo de compra, no processo logístico interno, nos nossos contratos de manutenção, em toda a cadeia produtiva logística que está na nossa matriz de custo dentro da área hospitalar. Nós não temos mais como aceitar processos ineficientes e nós temos que encontrar uma forma de democratizar o nosso conhecimento para toda a rede hospitalar no Brasil. E esse é um trabalho que o Sindosp certamente tem uma liderança e uma responsabilidade bem importante, porque nós precisamos reconhecer todos os profissionais de saúde, todos os hospitais, em todos os municípios do Brasil, mas nós temos que reconhecer que eles precisam de um apoio nosso na busca da eficiência e na busca de uma gestão mais competitiva. Então, eu queria fazer essa introdução, dizer que, pela minha experiência no Sírio, no Moinhos e aqui no HCOR, o nosso índice de ineficiência na cadeia logística está entre 10% a 20%. Ou seja, qualquer hospital hoje tem uma possibilidade de conseguir uma melhora de eficiência entre 10% a 20%, se profissionalizar todo o seu processo logístico, e tanto interno quanto externo. Então, eu diria que o desafio do profissional de saúde para 2022, para equilibrar as contas e manter a sustentabilidade, é um choque de eficiência nunca antes visto na cadeia produtiva da saúde. Essa é a minha primeira manifestação, e obrigado por estar aqui com vocês. Muito obrigado. Perfeito, Torelli. Eu acho que você já colocou aqui os pontos que a gente vai ter que explorar e discutir daqui para frente. Dr. Jorge Gerdau, por gentileza, gostaríamos de ouvi-lo também agora, nesses próximos minutos aqui, a sua preleção, por gentileza. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de poder participar dessa reunião, e eu fico um pouco constrangido, vamos dizer, de tratar de temas que, de certo modo, estão aí com profissionais excepcionais, seja a Daniela, o Torelli, o Mohamed, mas a minha visão e experiência em termos globais de gestão, eu acho alguma contribuição a dar, porque, no fim, a busca de eficiência, a busca de benchmark, não há diferença em que tipo de atividades, pública, privada, saúde ou demais atividades. A minha experiência conceitual, ela vem de um processo histórico, né, predominante no Total Quality Control, que foi uma tecnologia desenvolvida durante a guerra para equipamento de guerra nos Estados Unidos, foi absorvida de uma forma espetacular pela indústria e a estrutura empresarial japonesa. Nós, com Gerdau, com algumas outras empresas do Brasil, junto com o Falcone, fomos buscar essa tecnologia, e que nos levou a um conceito muito claro, muito simples, de que tem que se buscar o domínio do processo para buscar máxima eficiência. Nós, pela Gerdau, pelo fato de nós termos que competir internacionalmente, seja na concorrência da importação ou seja na concorrência da exportação, nós tivemos períodos de exportação de até 50% da nossa capacidade de produção, nos fez e nos obrigou a desenvolver tecnologias de gestão de padrão internacional, e, no fundo, todos eles passam por esse domínio de processo. Hoje, com as tecnologias, isso são etapas ainda mais importantes a ser estruturadas e raciocinadas e estabelecidas. Então, para mim, vamos dizer, é um prazer enorme de poder participar. Tenho uma vivência pessoal com a área de saúde, né, principalmente historicamente com essas duas instituições, a Santa Casa
de Porto Alegre e o Hospital Moinhos de Vento, nos quais eu me envolvi bastante no sentido, a Santa Casa, nós ajudamos no sentido que ela ganhasse como única instituição de saúde do Brasil que ganhou o prêmio da qualidade, medalha de ouro, e no Moinhos de Vento, aí, e na Santa Casa, o profissional Dr. João Polanzik, que foi uma peça-chave nessa estrutura de domínio do processo que até hoje é utilizado na Santa Casa, e é talvez a melhor Santa Casa do Brasil, com 7 hospitais, e que consegue avançar mesmo como sendo Santa Casa. E o meu envolvimento com o Hospital Moinhos de Vento, né, que meu bisavô participou da fundação inicial do hospital com a colônia alemã no Rio Grande do Sul, né? E isso fez com que, vamos dizer, sempre algum membro da família mantivesse o envolvimento com participação no conselho, e aí eu trabalhei fortemente nesse sentido de domínio do processo. E eu digo sempre que temos 2 áreas na saúde que nos dão o exemplo, né, de que como buscar o domínio do processo. Não se admite, não se aceita que um processo cirúrgico seja feito sem ter protocolo, né? Então, e outro setor é a aviação, domínio total de protocolo. Quando a gente tem esses 2 exemplos, eu digo, eles funcionam pelo temor à morte. Por que nós, nas outras áreas, sem ter o temor da morte, não conseguimos trabalhar com esse conceito de domínio de processo? E essa tecnologia, né, eu utilizei muito do PGQP para todo o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, e no segundo momento, com a integração do MBC no âmbito nacional, que está agora fazendo 20 anos, e sempre trabalhando fortemente com domínio de processo de tecnologia de gestão, né, procurando ajudar o setor público. Eu reputo, vamos dizer, que o esforço, né, e que, vamos dizer, a possibilidade de melhorar com gestão à saúde é um ponto extremamente importante, e essa melhoria, no fundo, ela nos beneficia a nós e a sociedade como um todo. Então, isso realmente entusiasma, né? Porque quando você consegue, através desse esforço, dessa orientação, dessa tecnologia, uma melhoria que beneficia o todo, né? Principalmente uma estrutura de saúde que é tão importante aprimorar-se, né? Isso, para mim, pessoalmente, é uma motivação enorme. Muito obrigado, Dr. Jorge Gerdau. Foi um prazer ouvir essas primeiras palavras aqui, esse direcionamento. E agora eu gostaria de ouvir o Mohamed, que é CEO do Moinhos de Vento. E ele não falamos muito, mas ele vai ter um gancho muito grande, porque é uma pessoa especializada em dados na saúde, né? E toda essa parte da gestão, da inovação, que o senhor acabou de tocar em pontos aqui importantíssimos, né, de processos, eu acho que é o seu mundo aí, né, Mohamed? Por favor. Sim, mas primeiro eu queria te cumprimentar, Ricardo. Obrigado pelo convite. Parabéns aí pela transformação que vocês estão fazendo no Sindosp, e também ao nosso presidente e amigo Balestrin. E é uma honra para mim estar aqui, primeiro com o Dr. Jorge Gerdau, nosso mentor aqui. Dr. Jorge é extremamente humilde para falar dele, né? E eu acho que a maior força do Dr. Jorge, talvez seja além da audácia e da inteligência, é a humildade de querer continuar aprendendo. Então, a busca dele contínua por conhecimento fez a Gerdau chegar no nível que está hoje, né? E ele foi buscar isso no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, e buscando novos conhecimentos e ousando. E ele trouxe isso de forma muito generosa para o setor hospitalar aqui, primeiro com a Santa Casa, e depois, aí, desde a sua família no início, né? Lembrando que o Hospital Moinhos de Vento se chamava Deutsche Krankenhaus, o hospital alemão, e o Deutsche Krankenhaus teve que mudar de nome na Segunda Guerra Mundial por causa dos conflitos, para o nome brasileiro, mas foi criado por essa comunidade que ajudou a enriquecer tanto o Brasil e principalmente o Rio Grande do Sul. Então, uma honra para mim estar com o Dr. Jorge, e foi através dele, Dr. João Polanzik, que eu vim para cá, e junto com o Fernando Torelli, que está aí. Nós trabalhamos juntos fomos pares, Dr. João liderando a gente, fizemos aí durante 3 anos a primeira transformação do Moinhos, com os processos de qualidade, influenciados muito pela Gerdau.
Então, a gente também foi aí humilde de tentar buscar. Eu vinha de outro setor e o Fernando, um curioso contínuo, e depois o Fernando virou o CEO e eu fiquei como número 2 dele. Depois ele saiu, foi fazer uma jornada em São Paulo Nacional e a gente continuou aqui nos últimos anos tentando alavancar o Moinhos de forma ampla, né? E a ousadia da Gerdau de tentar pensar grande, tentar ser uma empresa nacional e depois mundial é o que faz a gente aqui no Hospital Moinhos de Vento. Então, para todos que estão nos ouvindo, eu diria que é possível. E o Fernando, que eu já falei, saudei, e também a Daniela Pereira, a CEO da diretora executiva da SHS, essa empresa que tem aí revolucionado os resultados dos hospitais e das instituições de saúde, gerando eficiência através da tecnologia. Então, o que eu posso falar aqui do nosso tema é que o ano vai ser bastante difícil, mas eu quero dizer que é possível, né? A gente vai ter que ter muita disciplina. Os hospitais, o Moinhos de Vento perdeu quase 100 milhões de reais no ano passado, e esse ano a gente está vendo uma retomada por causa de uma coincidência de sinistralidade, vou chamar assim, entre ainda o Covid, da nova variante, né, que a gente teve no primeiro semestre, e o acúmulo de casos eletivos. Só que isso não acontecerá no ano que vem. Então, para os nossos amigos executivos e gestores hospitalares, eu diria para a gente dirigir com cautela esse final de ano, sem olhar para este ano, o balanço deste ano. Então, assim, a gente tem que começar a se planejar. Eu estou fechando o meu orçamento, fechando duas coisas, doutor Jorge, a minha estratégia de daqui a 5 anos e o orçamento do ano. Então, eu estou olhando, lógico, a gente tem que ser para 10 anos, mas eu estou olhando o que vai acontecer com o mundo em 5 anos e o que vai acontecer nesse próximo ano. Os dois estão me assustando, mas o ano que vem está difícil, porque eu estou vendo, como o Torelli falou, um repique de inflação significativa. Eu não estou vendo preços de insumos de materiais voltarem para uma normalidade anterior. Eles vão baixar, mas não vão voltar nesse nível que está. Eu estou vendo uma pressão inflacionária, inclusive sobre folha, o câmbio mexendo nos investimentos de importação. Lembrando que a medicina brasileira evoluiu muito quando o câmbio passou a ficar controlado com uma paridade saudável, permitiu que a gente incorporasse tecnologias na saúde, que eu não sei se a gente vai conseguir fazer no futuro próximo. Então, depois a gente pode explorar um pouquinho mais, mas a gente não ficar confortável com os resultados, lembrando que as operadoras, apesar do resultado maravilhoso que tiveram no ano anterior, esse ano a gente vai ter discussões difíceis, né, pela frente. Então, essa retomada aí vai estar coincidindo com o ano eleitoral, um mundo ainda desabastecido, cadeias de suprimento, o doutor Jorge com a Gerdau sabe muito bem do que eu estou falando, aço lá em cima, petróleo com preço lá em cima, insumos hospitalares, e materiais, que muitos têm derivados de petróleo. Então, teremos anos difíceis, a gente pode falar como aqui juntos se planejar para ter um ano que a gente sobreviva o ano que vem. Mas é uma honra estar aqui, eu não quero tomar mais o espaço, Ricardo. Muito obrigado, Mohamed. Muito importante até essas informações que você nos passa e esse desafio que vem aqui, né? E esquecer o ano de 2021 e 2020 é o desejo de muita gente, né? Mas é um desafio muito grande. Bom, eu queria ouvir um pouquinho agora a Daniela também, que ela é CEO da SHS. A SHS é uma empresa inovadora, que só olha para a tecnologia, é uma startup que já nasce grande, né? E eu acho que dentro dessa visão de eficiência, então, assim, eu sei que você é uma amante da tecnologia, que você enxerga isso, então eu queria ouvir um pouquinho de você também antes de nós irmos para as perguntas, Daniela. Certo. Obrigada, Ricardo, por abrir aqui esse espaço tão importante para a gente discutir esses cenários que eu acho que, de certa forma, inspiram e na verdade, assim, né, pensando aqui com a palavra de Fernando, de Mohamed, doutor Jorge, que são tão inspiradores dentro das posições executivas que tem, a gente
cria um cenário e traz um cenário de grande desafio, de grande incerteza, mas também com o aprendizado, né? Você falou que eu sou amante de tecnologia, com o aprendizado que a gente passou na pandemia, especialmente na área da saúde, um novo olhar sobre a tecnologia, né? A gente começa a ver a tecnologia não só aliada aos processos produtivos na área da saúde, que seriam os processos assistenciais, mas a gente começa também a abrir o olhar do mundo da saúde para eficiência através de tecnologia nos processos que são os processos que estão por trás dos panos, né? Por trás, que a gente chama no backstage aí da cadeia hospitalar. Então, se do meu lado aqui na SHS, o que a gente vê é a possibilidade de alavancar o que a gente já cultivou dentro da saúde com alguns dados, né? Transformando esses dados em informação, e através da tecnologia, amplificado pela tecnologia, trazendo inteligência para modelar os processos mais eficientes. Então, talvez e com certeza, essa é a resposta com relação a esse desafio da eficiência, né? O Fernando trouxe aqui o ponto sobre a pressão, né? A grande pressão que com muita propriedade, né, a gente tem aí dentro da área da saúde, os dois pontos importantes de custo, né, que é pessoal e depois toda a parte de contratos e suprimentos, e a gente não pode fechar os olhos de quanto isso era importante, que a gente já alavancou dentro desse cenário, um primeiro passo de aceleração, né, lá atrás, a gente começou, muitas instituições, inclusive instituições de ponta, começaram a trilhar os primeiros passos na tecnologia, mas só com a alteração dos processos que eram manuais para processos digitais. Agora a gente precisa dar um passo, um salto de qualidade, para a gente, com muita ousadia, para a gente colher os frutos dessa eficiência a partir daqui. Então, na SHS, o que a gente percebeu, assim, né, e aí compartilhando um pouco com você, é que a gente transita entre muitas instituições. E a gente percebe que o nosso modelo ele é baseado numa identificação das particularidades da instituição para depois a gente adequar a tecnologia para que essa tecnologia traga eficiência. Então, ele parte de cenários particulares, mas a gente trabalha com modelos de eficiência replicáveis e amplificados por essa tecnologia. Então, a gente está num outro patamar, onde a gente olha o impacto dos processos da eficiência no modelo assistencial. Tá? Então, a gente tem aliado, Ricardo, e um pouco do que a gente viveu junto lá atrás, quando a gente falou de TUS, né? A gente estava querendo, num processo inicial de padronização de dados, etc. A gente entendeu aqui na SHS que isso não basta, isso é necessário, mas que a gente não pode transferir isso para as instituições. A gente fez o dever de casa e hoje, dentro da SHS, esse cenário fica equacionado para que a gente gere inteligência e para que essa inteligência gere impacto. Então, assim, a gente vê em instituições, por exemplo, que a gente consegue trazer cenários de eficiência de mais de 15% na linha da parte de suprimentos, né? A gente trabalha em ondas e num processo contínuo de apoio dentro dessas instituições, fazendo desde não apenas uma conexão de mercado, mas também uma conexão dos vários atores que trabalham dentro do processo produtivo do hospital. Então, a gente trabalha desde, por exemplo, de estudo de equivalência farmacológica, passando por estudo do perfil epidemiológico da instituição, para a gente identificar quais são as melhores oportunidades de eficiência. E tem um outro aprendizado importante que a SHS traz para o mercado, que é assim, a gente não vê instituição isolada, a gente vê instituição em rede, e essa rede, ela é múltipla, então ela não se faz só de instituição de saúde, mas também dos fornecedores, dos fabricantes, que se conectam nessa cadeia e juntos conseguem criar soluções colaborativas que levam a maior eficiência. Então, é como ampliar o olhar, abrir o olhar
e ter uma posição, que é uma posição da SHS de governança, né, sobre segurança de dados e de informação, para que tudo ocorra dentro das normas que a gente precisa e que são basilares na saúde, né? Então, esse é um ponto também, sem querer me alongar aqui, porque a gente está com a pressão do tempo, mas é um ponto importante para trazer, para compartilhar com vocês. Muito obrigado, Daniela. Olha, eu quero dar parabéns porque são 7h30 e nós conseguimos fazer essa primeira rodada e já estamos disponíveis agora para as perguntas que já estão chegando, e esse Conversa Aberta tem esse objetivo, né? Aproximar o mercado, aproximar a visão do que a gente tem, de quem pode fornecer, de quem pode atender esse mercado de uma maneira eficiente. E você deu um show aqui para a gente de informações de eficiência. O Torelli falou aí entre 10% e 20%, né, de eficiência que as instituições podem ter, né, de ganho. E a primeira pergunta, eu vou mudar esse assunto, tá? E vou trazer um pouquinho, ela vem para o Dr. Jorge, tá? E é uma pergunta muito bem elaborada, Dr. Jorge, que faz sentido até na sua experiência, que fala que ao longo da sua carreira, né, o senhor se envolveu em diversas causas nobres, que o senhor até já citou algumas aqui, e isso ligado, claro, ao desenvolvimento do Brasil. E aí o movimento Brasil Competitivo, que eu acho que é um dos ícones desses, né, foi feito para a melhora da máquina pública e da máquina governamental, né, essa integração. E aí a pergunta que vem dentro disso é assim, por que o senhor iniciou essa jornada, né? E se o senhor acha que o setor hospitalar ele precisa de uma chacoalhada de gestão, né? A chacoalhada de gestão que a indústria, como o senhor disse muito bem, competindo interna e externamente, e trabalhando, precisou realizar, porque senão quem não conseguiu fazer isso morreu, né? O setor da saúde precisa disso? Eu diria que, pela nossa experiência de convivência dentro da área hospitalar, eu acho que essa tecnologia que o SHS está desenvolvendo é um potencial fantástico, né, de melhoria de eficiência e com melhoria da capacidade competitiva da estrutura hospitalar, tá certo? Então, realmente, eu acho que existe esse processo. Agora, eu tenho mais uma observação ainda de forma global, que esse processo de melhoria de gestão ou as inovações, etc., é um processo que não termina, tá certo? Quer dizer, você atingiu uma determinada etapa, surgem novos problemas, novos desafios. Assim que eu na minha experiência, vamos dizer, longa que eu tenho, eu nunca tive um momento de poder dizer assim, bom, agora está resolvido, né? Quando você desperta para a realidade que é preciso fazer melhorias de gestão e maiores eficiências, tá certo? Em todas as atividades, né, você realmente percebe, e esse fenômeno hoje, vamos dizer, talvez é mais acentuado ainda do que historicamente pela tecnologia. Então, quando você consegue, através da inteligência da tecnologia, construir processos que realmente consolidem a eficiência de operação e gestão, né, é uma etapa que hoje qualquer instituição que quiser sobreviver tem que optar por esse caminho, de se estruturar, de se modernizar, de capacitar as equipes para potencializar o uso das tecnologias em benefício da maior produtividade. Então, na realidade, eu pessoalmente digo, o processo de melhoria não termina nunca, nunca, né? Tem até uma brincadeira que eu digo, assim, conversando com os executivos, eu digo assim, e que nota você dá? Aí, 10, eu digo, 10 não existe. No máximo, a nota 9, porque 10 é o que eu vou fazer amanhã, tá certo? Então, essa é a minha percepção, vamos dizer, de atitude intelectual, comportamental, né, é de saber que sempre você tem que estar aberto para ouvir, aprender, para enfrentar as novas tecnologias, novas modalidades. E acho eu,
de certo modo, como o problema de inovações, etc., são, de certo modo, ciclos, né? Eu acho que nós estamos num ciclo extraordinário de avanço de melhorias tecnológicas, né? E é uma oportunidade de se aproveitar. Então, esse momento, vamos dizer, hoje, em qualquer tipo de responsabilidades operacionais, é decisivo da capacitação ou de buscar o apoio para que essa capacitação seja introduzida e utilizada em benefício à eficiência operacional de qualquer instituição. Isso vale para a indústria, vale para o governo, vale para o hospital e qualquer tipo de atividade. Perfeito. É isso, né? A tecnologia nos ajuda, os processos, aprender sempre, né? Essa percepção. E eu gostei muito que o 10 não existe, né? O 10 é o que você vai fazer amanhã, na verdade, é a nossa continuidade. E aí, falando nisso, Mohamed, veio uma pergunta dirigida a você, tá? E que é muito importante, falando desse futuro do amanhã, que é como você enxerga, né? Como é que você acha que vai estar o setor hospitalar daqui a 15 anos, né? O que você acha que a gente deveria, que área que deveria se preparar para esse futuro, né? Como é que a gente olha isso? Acho que isso tem muito a ver com esse direcionamento. Vamos lá. Obrigado, eu achei essa pergunta maravilhosa. O primeiro que todo mundo fala que o Brasil é muito hospitalocêntrico, né? Tem muitos hospitais e tudo vai para dentro de um hospital. Agora, com a pandemia, a gente viu na Itália como um sistema de saúde equilibrado, né? Com equipe de saúde da família, com atenção primária muito forte. No meio de um colapso, faltou hospital na Itália. Então, e o Brasil com um SUS e um sistema de saúde que compartilha a sua oferta com os filantrópicos, né, como Santas Casas e muitos outros, nós, através do PROAD, o HCOR, inclusive o MIS, fortalecemos o Sistema Único de Saúde. Então, não há uma resposta perfeita com relação a ser mais ou menos hospitalocêntrico, mas eu acho que o mundo será mais segmentado. Nós teremos hospitais mais complexos, quaternários, e teremos uma divisão nessa pirâmide em diferentes níveis de complexidade. E eu imagino que grande parte dos pacientes que estão nos nossos hospitais, de todos que estão aqui pertencendo ao Sindosp, como aqui também no Rio Grande do Sul ou no Rio de Janeiro, alguns dos pacientes que estão na base da pirâmide menos complexa, que estão indo para hospitais, a gente vai ganhar eficiência e entendimento de que é possível cuidar melhor da saúde das pessoas através da prevenção e do uso da tecnologia e dos dados. A gente imagina que um DataSUS, a quantidade de conhecimento, ou, na verdade, não vou falar conhecimento, de informação que está dentro dessa base de dados, mas isso também vale para dentro do meu sistema, do MV, do TASI, de tantos outros. Quantos dados dos pacientes estão aí que não estão sendo utilizados e convertidos em conhecimento para a gestão da saúde? Então, quando a gente tiver uma integração, eu acho que o SUS, muitas vezes eu vejo o SUS até com maior facilidade de buscar essas informações. Quantos contratos estão sendo duplicados, né, Ricardo? Dentro de um raio. Então, quantas ofertas de atendimento de câncer, obstetrícia, estão num raio único e numa outra região tem uma escassez, e quanto que a inteligência de conhecimento e de necessidades, se a gente conseguisse colocar a tecnologia, o quanto a gente poderia trazer mais custo-efetividade para o sistema. Por que eu estou falando isso? Porque, felizmente ou infelizmente, nós viveremos mais. Então, o Brasil já tem uma curva já projetada, no qual a nossa população começa a decrescer. Já tem projeções que estabelecem esse momento, né? E isso é inimaginável para um país que nem o Brasil, né? Lembra da música da década de 60, né? 50 milhões ou 60 milhões em ação. A gente está 220 milhões de pessoas. Então, isso é inimaginável. Parece que o Brasil é uma máquina de crescer. E, infelizmente, isso não vai ser para sempre. E a gente vai ter que estar preparado para o momento do envelhecimento da população,
da diversidade que a gente vai precisar ter. Muita gente fala em diversidade racial, a gente vai ter que falar em diversidade etária dentro das empresas, e a saúde é um elemento central. Como é que o país vai pagar por isso? Mas eu acredito que o mundo, em 15, 20 anos, caminhará para uma saúde universal. O modelo de saúde privada, como o americano, e o modelo de saúde segmentada, como o nosso, está se provando muito interessante para aqueles que conseguem pagar, para o governo americano, para algumas classes sociais, mas os modelos europeus e asiáticos, no qual a saúde universal é, sim, uma opção, para mim vai ser o futuro, né? Então, e a saúde privada, ela, minha opinião, ela vai estar nichada em 20, 30 anos, mas até lá a gente vai ter uma jornada de encontro, no qual tanto o setor privado quanto o setor público, Ricardo, ainda trabalha sem muito conhecimento, ainda no modelo de fee-for-service, sem muito compartilhamento de conhecimento e de informação. E não adianta botar a culpa nos hospitais, que os hospitais atendem sem fazer gestão de custos, porque eu também sou contratante de um plano de saúde aqui, eu tenho 8 mil vidas e contrato um plano de saúde, e eles não me visitam para fazer gestão da saúde da minha carteira de funcionários, me visitam 12 meses depois para dizer para mim e para a Gerdau lá com o Werneck, olha, aumentou 18% aqui por causa da inflação de saúde, inflação médica subiu tanto. Então, todos nós estamos nesse barco, o Ministério da Saúde, o SUS, o privado. Ninguém está fazendo gestão da saúde porque falta empresas, por exemplo, como a SHS, ou empresas de gestão de dados que possam conectar os elos, gerando mais resultado com mais eficiência. Desculpa se eu não consegui responder, mas tem ficado tempo. Não. Você não só respondeu, como você já criou várias coisas. Tem diversas perguntas chegando, né? Tem perguntas sobre remuneração, modelos de remuneração, sobre ESG, como implementar tudo isso. Mas você tem uma lista aqui anterior também, que já chegou, que eu estou organizando, mas você já tocou em pontos que nós vamos falar. E até me levantou uma bola muito importante, que o Sindiosp está preparando um plano para oferecer aos candidatos de governo do Estado de São Paulo, integrando isso, né? A saúde pública com a saúde privada, o SUS, o modelo de atendimento, e dando um spoiler aqui para vocês, exatamente o que nós estamos discutindo aqui é o que aparece na necessidade do Estado de São Paulo, que eu sei que ela se traduz para o resto do Brasil também, que é ter o atendimento onde tem a população onde tem atendimento, né? Tem sobra, às vezes tem fila de um lado, sobra de capacidade de outro, e a tecnologia pode ajudar muito isso, com muitas coisas, né? Então, acho que todos esses pontos aqui são muito importantes. A remuneração é um ponto que nós vamos chegar e é um composto importantíssimo. Torelli, alguém pesquisou a sua vida aqui e trouxe uma coisa muito interessante, tá? A pergunta que traz aqui, que eu gosto muito e também engata, né, nessa conversa toda, é: o que te fez criar esse movimento Voluntários da Saúde, né? Que é um pouco desse altruísmo do que nós falamos, doutor Jorge, que o Mohamed está mostrando, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, né? O que é esse seu... Eu posso dizer que é um sonho, mas que não é um sonho porque você já está realizando, e eu sei que você está realizando com um engajamento altíssimo, né? Então, se você puder falar um pouquinho disso para a gente, que você realmente está contribuindo de uma maneira que o Brasil precisa, né? Ricardo, eu acho que a pandemia trouxe para todos nós alguns sentimentos que nós não estávamos muito acostumados, né? Quem trabalhava na área hospitalar, eu agradeço muito à Associação Beneficente Síria de ter vivido a pandemia aqui dentro do HCOR. Se eu estivesse em qualquer outro lugar, eu não sei o que eu iria fazer, porque eu realmente queria estar aqui dentro durante esse processo. E aquelas pessoas que têm uma capacidade de empatia, né, de se preocupar com o que o outro estava passando, que infelizmente não é uma característica de toda a população, principalmente nós, os executivos da saúde, os executivos dos hospitais, nós, além de ter empatia, nós somos privilegiados. O Mohamed é privilegiado por ser CEO do Hospital Luiz de Vento, que é uma referência nacional. Eu sou privilegiado de ser CEO do HCOR. Então, quem tem empatia e é privilegiado tem a obrigação de retribuir para a sociedade o que a sociedade nos deu. Eu nasci em 1964. Quando eu nasci,
era programado para viver 56 anos, que era a expectativa de vida em 1964. Eu estou com 57 anos. Hoje ia ser minha última participação numa live. Se o Brasil não tivesse vivido uma revolução sanitária, o Brasil dobrou a população de 1970, como o Mohamed falou, 90 milhões em ação para frente Brasil, para 2005, 180 milhões de brasileiros. Nós somos um dos países que mais rapidamente dobrou a população, graças ao Sistema Único de Saúde, às Santas Casas, os hospitais de imigrantes, os hospitais filantrópicos, as Unimedes, e isso gerou um movimento muito forte, só que gerou junto com isso uma coisa chamada desigualdade. Eu moro numa cidade, moro em São Paulo, onde a expectativa de vida ao nascer de quem mora em Jardins, em Pinheiros, está acima de 80 anos, e quem mora no Grajaú ou Parelheiros está em 56, 57, é 40% a diferença e a desigualdade. E aí um dia eu estava em casa, depois que saí do trabalho, eu ia para casa, ficava assistindo televisão e só tragédia com a pandemia. E eu vi lá em Porto Alegre, tinha um hospital de campanha na frente do Hospital Restinga Extremo Sul, que é um hospital, todo ele construído pelo Hospital Moinhos de Vento, um hospital 100% SUS, na região mais saúde pobre da cidade de Porto Alegre. E eu fiquei orgulhoso de ver um hospital de campanha na frente do Hospital da Restinga, só que eu entrei no site do hospital e o tomógrafo estava estragado. E o tomógrafo era o exame padrão ouro para fazer o diagnóstico da Covid, né? E eu liguei para a direção do hospital e disse, nós temos 400 mil e o tomógrafo custa 900 mil. Eu comecei a participar do processo da campanha de doação, mas eu resolvi ajudar o Hospital da Restinga na negociação da compra do tomógrafo, e nós conseguimos comprar da Siemens um tomógrafo por 500 mil e parcelando o restante em parcelas de 50 mil. Aí eu descobri que eu poderia doar um pouco da minha competência para ajudar hospitais. E aí eu coloquei isso nas mídias sociais, e hoje nós temos um grupo de 600 profissionais de saúde, de todos os hospitais do Brasil, de todos os estados brasileiros, e brasileiros que estão morando na Itália, Estados Unidos, França, Suíça, com um desejo de ajudar e de retribuir. Hoje nós temos 8 projetos apoiando hospitais, tanto em Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, onde nós fazemos consultoria gratuita. Então, você pode pegar qualquer área de conhecimento que nós temos um profissional dos melhores hospitais e com excelente formação, doando o seu tempo para ajudar um hospital que atende o Sistema Único de Saúde. Esse movimento está crescendo numa dimensão que eu nem imaginava. Nós vamos transformar numa associação sem fins lucrativos. Nós devemos ter o apoio da ANAP, Associação Nacional dos Hospitais Privados, para ajudar a estruturar o nosso projeto. E, de novo, quem está ganhando com isso somos nós, né? Porque a gente consegue ver o quanto nós podemos ajudar e diminuir um pouquinho a desigualdade no conhecimento entre quem está num grande centro, daquele que está a 400 quilômetros de BH, como o Hospital de Cássia, ou o Hospital de São Cotolengo, em Trindade, Goiás, onde nós estamos apoiando a acreditação, estrutura de governança, LGPD, tudo de uma forma gratuita das pessoas físicas que querem o bem, né? E eu acho que o nosso desafio da eficiência é um desafio também de redução de desigualdade, né? E o Dr. Jorge, na trajetória dele, quando ele assumiu um movimento para salvar a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que vivia a maior crise da sua história, exatamente no propósito de conseguir fazer com que a gente possa reduzir a desigualdade entre o mais rico, o mais pobre, e quem tem mais conhecimento, quem tem menos conhecimento. Então, é um projeto bacana, um projeto que está hoje numa dimensão fantástica, e para mim, as palavras que mais me marcam na pandemia é empatia, privilégio e retribuição. Eu acho que nós temos, e de novo, se eu fui programado para viver até os 56, já estou com 57, eu tenho que devolver para a sociedade, para o Sistema Único de Saúde, para os hospitais isolados, para os hospitais de imigrantes, a vantagem que foi me proporcionada, né? Então, eu tenho muito orgulho de estar participando desse processo. Muito bom, muito bom.
bom, já que você está nesse ano extra aí, né? Vamos explorar mais você aqui. Conte com o Sindiosp também para esse apoio, tá? Você sabe que aqui você vai ter todo o espaço e todo o engajamento necessário. Eu tenho mais uma rodada, eu queria de novo parabenizar vocês, porque a gente está extremamente num projeto alemão aqui de acompanhamento de tempo, né, extremamente rígido. E eu queria fazer uma última pergunta para o Dr. Jorge. Eu tenho mais várias perguntas, mas eu vou tentar fazer uma para cada um, tá, para que a gente coloque. E tem uma pergunta que já veio aqui, Daniela, que eu quero deixar para o final, que me perguntaram o seguinte: o que exatamente a SHS faz, né? Porque você falou, eu acho que você despertou interesse aqui de algumas pessoas que ficaram curiosas aí de entender como é que é essa eficiência toda. Doutor Jorge Gerdau, é uma pergunta que eu achei muito inteligente, muito interessante. Assim, faltam outras Gerdaus no Brasil? Ou seja, falta gente com esse espírito, né, do empreendedorismo, da estruturação, da metodologia, do desenvolvimento, do desafio, né? E aí, nessa pergunta engata uma outra pergunta. Eu recebi várias, mas eu estou resumindo nisso. Você pode contar um pouquinho da sua história? Como é que a gente pode chamar de império, essa estrutura foi construída com esse resultado tão importante? Porque o senhor deu algumas pinçadas, contou um pouquinho do detalhe, mas o pessoal quer entender um pouquinho mais disso, né? Como é que a gente traz isso para a saúde? Eu diria, primeiro ponto esse de... Eu acho que há uma mudança enorme do comportamento do pensamento de atitude e responsabilidade social do empresariado. Eu acho que isso tem acontecido nos últimos anos e eu estou relativamente satisfeito em verificar esse tema, né? Eu trabalho ele muito claro vamos dizer, quando surgiu a palavra sustentabilidade lá em Brasil, 92, surgiu a palavra de sustentabilidade e que posteriormente foi ampliada nos estudos de Harvard, né, de sustentabilidade econômica, social e ambiental. Eles têm que trabalhar harmonicamente, porque se eu avanço demais num, o outro não avança, então o balanceamento dos três fatores é extremamente importante. Depois foi acrescentado mais duas sustentabilidades, a política e a cultural, né, que indiscutivelmente são as duas sustentabilidades que nós estamos mais atrasados no Brasil. As outras eu acho que já estão se maturando cada vez mais na sua evolução. Agora, o processo da evolução, vamos dizer, a atitude de responsabilidade social, eu acho que eu recebi muito claramente da formação dos meus pais, tá certo? Eu vi a minha mãe costurando para fora, né? E vi ela fazer isso 50 ou 60 anos, tá certo, né? De que ela comprava os tecidos, costurava e levava isso para os orfanatos. E ela fez isso a vida toda, tá certo? Então, na formação nossa, nós recebemos esse conceito muito claro. E eu acho que o conceito desse balanceamento econômico e social, né, ele, à medida que você tem uma dimensão, vamos dizer, econômica maior, eu acho que a sua responsabilidade social cresce na mesma proporção, tá certo? Ou talvez até maior. Então, para mim, vamos dizer, como eu aprendi esse tema pela busca de benchmark, né, eu aprendi o conceito de gestão de processo, né, e a tecnologia, eu passei a adotar isso dentro de uma visão social. E, num segundo momento, eu passei a conviver com vários empresários e se construir isso no âmbito da gestão pública, né? E nós temos conseguido projetos fantásticos. Se você toma, vamos dizer, nós pegamos toda a justiça de São Paulo, conseguimos melhorar ela entre 10% e 15% o custo e a produtividade, a redução de estoques fizemos no Rio Grande do Sul. Nós trabalhamos no projeto de ferrovias, né, que isso já aconteceu no governo Temer, e hoje projetamos ter uma perspectiva de investimentos que o Ministério de Infraestrutura está trabalhando numa perspectiva de investimento de 80 bilhões, né? E nós sempre trabalhamos buscando o interesse da empresa
do cliente com a melhor tecnologia, né, dentro de uma visão privada, e sempre arrumamos patrocinadores privados. Então, esse processo acontece de uma forma rápida, curta, né? E, vamos dizer, o MPC trabalha, vamos dizer, pro bono sempre em todas essas atividades, como sem fins lucrativos. Então, eu fui envolvido muito cedo nessa educação, né, também dentro da minha própria empresa, vamos dizer, quando eu comecei a gerenciar a fábrica de pregos, né, nós começamos a criar instituições, vamos dizer, de assistência social, seja na alimentação, seja na parte de saúde, etc. Então, a cultura de casa veio muito forte nesse sentido. Eu acho que também influi um pouco a influência norte-europeia, que tem uma visão social mais forte, né? Nesse sentido. Então, para mim, isso é um caminho natural. E eu hoje tenho convicção, o mais feliz de todos sou eu mesmo, quando tenho chance de ajudar, tá certo? Vamos dizer. Então, eu faço isso com naturalidade, né? E aproveito esse conhecimento, essa tecnologia adquirida na disputa e eficiência competitiva, tá certo? Então, isso para mim é um prazer. E hoje eu trabalho em uma dezena de entidades sociais em maior ou menor intensidade, né, dando a minha experiência, a minha colaboração, né? E eu, como estou com 84 anos, né, eu quero fazer isso no mínimo mais 10 anos com o mesmo nível de eficiência e energia, tá? É um pouco ambicioso, mas eu acho que dá. Isso me dá felicidade. E eu tenho uma frase bem comum, né, que eu digo assim: eu trabalho muito, e trabalho muito mesmo, muitas vezes vou expediente adentro do fim do dia, né, eu trabalho muito para não ter tempo de envelhecer, sabe? Então, eu tenho esse slogan de uma forma muito clara, né? Lógico que com essa convivência com o hospital, etc., eu acho que eu levo uma vida razoavelmente sadia em termos de alimentação, esforço, ginástica. Faço todos os dias, de manhã cedo, às 7 às 8, exercícios, etc. Então, vou dizer, a realização de participação nessa construção de um Brasil melhor, né, e desse processo, o maior beneficiado sou eu mesmo, né, porque eu estou tremendamente feliz e, no fundo, a busca que cada um de nós busca na realidade, eu digo assim, é continuar sendo útil, certo? Então, eu faço isso com naturalidade. Lógico que as convivências, assim, que nem do hospital, da Santa Casa e do Luiz de Vento, né, vamos dizer, são instituições que o esforço de apoio tem valido a pena, tá certo? Eu tenho um orgulho enorme desse. Eu só quero fazer uma observação interessante, que eu, quando saí do hospital Luiz de Vento, do conselho, porque eu estabeleci a idade mínima, máxima, e aí, quando eu atingi essa idade, eu tive que sair. Queriam espichar a idade, eu não deixei, pulei fora. Mas é uma coisa interessante. Eu, quando saí, eu estabeleci a ideia do planejamento. Eu botei um slang, eu gostaria que o Hospital Moinhos de Vento se tornasse o melhor hospital do Brasil, tá certo? Né? E estamos perto. E um outro ponto é fazer um planejamento de 10 anos. Eu, com a experiência que eu vi na saúde, né, o Mohamed, quando falou que trabalha há pouco, quando tocou 5 anos, né, eu digo o seguinte: no mundo de hoje, né, esse tema de planejamento, eu antigamente fazia meus planejamentos estratégicos com maior facilidade. Eu digo hoje, com o cenário tecnológico, as mudanças, né, no campo da saúde, eu acho absolutamente impossível fazer planejamentos muito longo prazo. A única coisa que eu diria que realmente tem que ser visto como uma estratégia de longo prazo é na política de visão econômica e uma política de recursos humanos, tá certo? Né? Mas a tecnologia em si é de tal mudança que aquilo que, nesse momento, é absolutamente moderno, daqui a 2 anos está obsoleto. E eu tenho convicção, né, de que a saúde é uma das áreas que tem o maior dinamismo de evolução tecnológica. Consequentemente, eu só digo o seguinte: capacita as equipes
médicas e toda a gestão para estar adaptado para se capacitar rapidamente para as evoluções, tá certo? E isso é um desafio, no meu entender, hoje, em qualquer tipo de atividade, mas eu entendo que, pela importância que é a saúde, etc., provavelmente é um dos setores que o fator de tecnologia, né, é de uma forma mais acelerada. Então, eu posso estabelecer propósitos filosóficos, conceituais, né, mas o ajustamento, o planejamento, eu diria que senta para trás e vê o que aconteceu, o que se comprou de equipamentos, o que mudou 3, 4 anos atrás para hoje, tá certo? E o que está acontecendo aceleradamente. Então, realmente, eu só tenho uma solução: me capacitar, a equipe, todo o conjunto, para agilizar a nossa inteligência, né? E trabalhar muito, estudar muito, conviver muito, né? Para não ficar obsoleto. Não ficar obsoleto hoje é 10 vezes mais difícil do que há 40, 50 anos atrás, tá certo? Hoje É isso mesmo, doutor Jorge. Você fica obsoleto eventualmente em 3 anos, tá certo? Então, esse é o maior desafio que cada um tem que pôr na sua cabeça, tá certo? Excelente. Nossa, essa sua fala é extraordinária, né? A capacitação, o desenvolvimento. E, olha, a gente está chegando ao fim, mas eu já consegui estender aqui mais 10 minutos. Queria pedir, eu tenho muitas perguntas, né? E eu peço desculpas porque me estendi um pouco mais do que deveria, né? Mas, de maneira alguma. O senhor não, nós é que pedimos desculpa por ter menos tempo, mas é o contrário. Muito obrigado. Eu vou fazer uma rodada muito rápida. Tenho uma pergunta para cada um que eu acho que encaixa nisso que nós estamos falando. E o senhor já está novamente convidado e convocado para participar do próximo Conversa Aberta que nós vamos ter. Em breve eu vou organizar aqui os temas para que ele continue, porque essa conversa não para aqui, né? Então, eu vou só pedir para vocês, eu vou ser muito breve nas minhas perguntas, eu já vou falar as 3 perguntas, tá? Tem uma para cada um de vocês. Vamos tentar ser bem sucintos, porque elas todas se encaixam, e isso aqui é tema para muitas horas ainda de conversa, né? Para o Mohamed veio uma, que eu acho que não tem como ser diferente, que é exatamente o que se foi dito aqui, que o doutor Jorge falou, né? Qual é a sua visão para os próximos 10 anos, né, na evolução da qualidade, e como é que você acha que isso tem a ver com a tecnologia e com as pessoas? Mas segura aí, Mohamed, que eu vou falar. O Torelli, tem uma aqui que, assim, que eu acho que encaixa nisso tudo, né? Qual é o papel da tecnologia e da ciência de dados nesse futuro, né, nessa gestão e nesse modelo, e até dentro dessa maluquice, que é a saúde, que de repente aparece uma pandemia, onde a gente estava com tudo equilibrado, né, e de repente nada mais existia. E, finalmente, para você, Daniela, você vai ter 1 minuto para falar o que a SHS faz, foi aquela pergunta que veio aqui para a gente fazer. Então, se a gente conseguir, olha, são 8 horas em ponto, a gente tem 10 minutos, ou seja, numa matemática maluca aí, 3 minutos para cada um responder as suas, já estão preparados para responder. Por favor, então, Mohamed, você que recebeu a primeira aqui, dos 10 anos. Então, primeiro agradecer a presença, saudar a todos aí que nos ouviram, e é de novo uma honra para mim ter estado aqui, dizer que a gente não sabe qual vai ser o futuro dos próximos 10 anos, então, seguindo aqui o que o Dr. Jorge, nosso mentor, falou, a gente tem um desafio, e o desafio não é mais a tecnologia, é a agilidade e a humildade em continuar aprendendo. Então, a gente tem que fazer cada vez mais parcerias. O setor hospitalar é um setor ainda muito tradicional. Então, muito provavelmente, o modelo de um hospital hoje não tem mudanças significativas do que era na Idade Média ou durante a guerra. Então, ainda continua sendo feito modelos de isolamento e modelos de atendimento muito similares. O que mudou foi a asepsia e a tecnologia, né? O surgimento da penicilina, a própria tecnologia e a asepsia. Mas o conceito central continua o mesmo. Eu provocaria todos os profissionais de saúde, aqui, como o doutor Jorge falou aqui, que a gente mexesse na mente nossa, do ponto de vista de abertura para o novo, se abrindo para parcerias, se abrindo para tecnologias, mas nunca abrindo mão da nossa missão, que é cuidar do ser humano
com qualidade, com excelência e com humanismo, mas buscando o equilíbrio econômico. É muito difícil. É o humano versus o tecnológico, o equilíbrio econômico, o lucro ou a sustentabilidade versus a nossa missão, que é sempre colocar o ser humano no meio. A gente viu casos aqui hoje acontecendo situações que nos chamam a atenção no nosso setor. Então, a minha provocação é que a gente não esqueça, Gerdau, em algum momento, não sei se foi o Kurt Johann Peter ou o Hugo Johann Peter, em algum momento o Dr. Jorge pode falar para a gente, em algum momento ela resolveu fazer a virada, fazer a mudança, ousar se profissionalizar e buscar o mundo. Depois, com o Dr. Jorge, ela ousou fazer uma nova transição e se tornar uma gigante internacional. Ele fez essa provocação, a gente aqui no Hospital Moinhos de Vento, a gente está tentando seguir, mas nunca perdendo o propósito, né, de que é cuidar bem das nossas pessoas e ser parte de um país melhor. Então, é isso. Está aberto para o novo, querer sempre aprender de forma mais colaborativa e menos autocentrada, que eu acho que o nosso setor tradicionalmente se fechou. Muito obrigado, Mohamed. Você sabe que essa são suas considerações finais desse episódio, desse capítulo, né? Porque isso aqui vai continuar e é muito importante. Torelli, agora é para você também as suas considerações finais e a resposta a essa pergunta, né, do papel da tecnologia e da ciência, né, no futuro da gestão hospitalar. Aqui. O que você vê disso? Ricardo, eu acrescentaria numa dos pontos importantes que a gente está colocando aqui, que a gente não pode nunca perder como executivo a alma de estagiário, né, de querer aprender todo dia, de trabalhar bastante, de ser humilde, para conseguir trabalhar as 3 agendas que nós temos que ter: a agenda estratégica, de olhar para o futuro, a agenda da eficiência e a agenda da redução da desigualdade. Então, acho que o executivo hoje tem que ter 3 agendas em cima da mesa, com essas 3 pautas diferentes. E eu entendo que nós vamos envergonhar muito daqui a 10 anos, quando olhar para trás e olhar como a gente não integra adequadamente os dados. Se você pegar uma empresa hoje, você tem lá na área de medicina ocupacional as informações dos exames periódicos mostrando que um determinado profissional é hipertenso. Se pegar a base do plano de saúde, esse profissional passou 2 vezes no pronto-socorro com uma crise hipertensiva. Se você olhar os dados do hospital, no prontuário dele, ele também demonstra que ele tem necessidade de acompanhamento. Como nós trabalhamos sem a integração dessas informações, o dia que nós integrarmos, nós podemos criar um algoritmo preditivo para predizer quem poderá ter um evento sério de saúde daqui a 2, 3 anos, usando a base de dados de informação. Lá no Sírio, quando eu estava lá, a gente desenvolveu a integração dos dados e entregava para os médicos: chamem esse colaborador porque ele tem a possibilidade, ele está precisando de ajuda. Então, no futuro, você não vai ir no médico. O médico vai ligar para você: Mohamed, vem aqui que eu preciso falar com você, porque os dados não estão integrados. Hoje você tem no celular toda a sua vida financeira, mas se você for numa emergência de um hospital, você não tem nada para dizer para o médico. O seu prontuário está distribuído em 40 lugares diferentes ou na sua gaveta em casa, naquelas antigas raio-x que você tem guardado. Então, é uma vergonha. E isso vale também para os dados da logística, para os dados de suprimentos, para os dados da inteligência interna dos nossos hospitais. Então, se nós olharmos de uma forma inteligente, a eficiência está na integração de dados, no uso da inteligência artificial para melhorar o nosso processo. Infelizmente, eu vim de uma geração que começou a trabalhar e não é que não tinha internet, não tinha computador. O primeiro computador do Clínicas de Porto Alegre, eu fui trabalhar com ele, achei fantástico, né? Então, só que a geração que está aí, ela vai fazer a multiplicação do tempo e a automação e a inteligência vai transformar as nossas organizações. Agora, tem que usar os dados para o ganho de eficiência das nossas organizações. Perfeito. Muito obrigado, Torelli. Você encerrou e já criou o nosso espaço para a próxima conversa. Finalmente, Daniela, você tem
2 minutos para a gente ouvir um pouquinho e encerrar aqui assim, muito feliz e muito contente de estar com vocês e com conteúdo muito rico, gente. Muito obrigado. Por favor, Dani. Então, acho que a pergunta é o que a SHS faz, né? A SHS faz exatamente algo que o Fernando acabou de falar, que é importante para o setor de saúde, a gente faz especificamente na área de suprimentos, nesse primeiro momento, né? A gente otimiza e analisa os dados dos hospitais, identifica as oportunidades com base nos dados que a gente tem da cadeia de suprimentos, ou seja, dos fornecedores também que fazem parte da cadeia e que têm estratégias importantes de levar a eficiência para esses hospitais. Muitas vezes, dentro do hospital, existe um certo, vamos dizer assim, uma resistência de olhar as novas tecnologias, porque, às vezes, é abordado por um fornecedor ou outro. A SHS ela é agnóstica, então ela está olhando a eficiência do processo. Então, a gente consegue, dentro da necessidade, porque a gente está junto do hospital, identificar as inovações que vão trazer eficiência, é isso que a gente faz. A gente faz uma primeira camada que a gente chama de transacional, né, que é a camada de relação com o mercado, e esses ganhos eles são incrementais, porque depois da camada transacional a gente tem esse olhar para a camada de qualidade, né? A gente está olhando aí protocolos, etc. E num terceiro momento, a gente, depois de equacionados esses 2 passos, a gente está indo para uma camada que a gente chama da camada de abordagem de processos. Como é que os processos internos são mais eficientes, dados as inovações que a gente ajudou a implementar e exponenciou ali dentro do hospital. E a notícia boa também, Mohamed, que eu queria dizer, você está falando que o mercado da saúde tem que ser mais aberto às tecnologias, a notícia boa é que com 1 ano de SHS a gente já tem muitos hospitais que estão abertos à nossa tecnologia e a nosso aporte de eficiência. Então, a gente vem trazendo inovação e trazendo mais dados e mais consistência, mais governança para esses hospitais. Então, a gente está aí com mais de 70 milhões de volumes negociados no mercado, trazendo muitos negócios para os fornecedores e para os hospitais, e com um mandato grande aí de mais de 350 milhões para negociar aí nos próximos meses. Isso falando só nesse momento da camada transacional, sem os outros que eu acho que eu não tenho nem tempo para abordar aqui. Mas como eu tenho um tweet, né, Ricardo? Então, fica para uma próxima para eu dar mais dados e como é que a gente faz isso, né? Não, Daniela, muito obrigado. Eu tenho que Obrigada encerrar com uma dor no coração. Então, encerramos agora o nosso Conversa Aberta, né? O tema foi o Plano da Retomada da Produção e Equilíbrio Econômico Financeiro das Instituições de Saúde, ou seja, é um longo tema, né? Queria agradecer, então, a Daniela, ao Torelli, ao Mohamed, e especialmente ao Dr. Jorge Gerdau, que esteve conosco aqui, de fora desse nosso mundo, mas muito, muito conhecedor e uma aula, uma alegria muito grande estar com vocês aqui, gente. Muito obrigado, bom fim de dia e até o nosso próximo encontro aqui. Obrigado. Obrigado. Parabéns, muito bom, muito interessante. Muito bom. Parabéns, um abraço, doutor Jorge. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Saúde, gente. Saúde. Obrigada.